Né? Um culto maravilhoso, nós teremos da parte de Deus o ensino da palavra na questão das nossas emoções. O Senhor quer tratar das nossas emoções. O Senhor quer curar emoções, sentimentos, feridas escondidas. E é isso que nós viemos fazer nesse dia. Ouvir a voz de Deus, aprender do altar a ter uma vida emocionalmente equilibrada, emocionalmente feliz, fértil, que produza sentimentos, relacionamentos, vínculos de paz, de respeito, de amor e de harmonia. Então, nosso tema de hoje, cuidando das emoções, feridas escondidas. Nós vamos cuidar, sim. Se há feridas escondidas, você veio no lugar certo, porque o Senhor quer tratá-las. E o nosso texto base, Salmos 42:3, diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? O nosso Deus está em mim e está em você. Por isso, podemos falar com Ele nessa manhã. E vamos falar e vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Senhor Jesus, Pai amado, agora, Senhor, nós nos despojamos de tudo que é humano, racional, nos despimos de nós mesmos, Senhor, para que seja o Teu Espírito a trabalhar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Então fala, Senhor, a Tua igreja, cura, Senhor, as feridas escondidas, feridas aparentes, coisas que doem, que machucam, que emperram a vida do Teu corpo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento. Derrama, Senhor, sobre nós agora um espírito de sabedoria para entender o que Teu Espírito vem dizer à Tua igreja. Fala, Senhor, usa a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, porque tudo veio de Ti. E que agora volte para Ti, em forma, Senhor, de explanação da Tua palavra, para que todos possam receber no seu coração aquilo que o Senhor preparou para esse dia. Usa, Senhor, a minha vida, assim como tens usado, Senhor, a vida de todos aqueles que Te buscam verdadeiramente. Que nós possamos Te exaltar agora, nesse momento, prestando atenção à Tua voz. Fala, Senhor, que os Teus filhinhos Te ouvem. Assim seja. Amém. E a igreja que vai ouvir a Deus, diga amém. 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 Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Essa é uma igreja feliz, essa é uma igreja grata a Deus, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem manifestado em nossas vidas. Então, você está preparado aí para ouvir a voz de Deus? Amém. Mais do que ouvir a voz de Deus, eu quero que você seja curado por essa voz. Diga, eu vim aqui para ser curado. Talvez alguém aqui diga, né, nessa hora, mas eu não estou doente. Amém. Graças a Deus por isso. Mas durante a palavra, você vai poder detectar. Porque a palavra, ela tira as escamas dos olhos. A palavra de Deus rasga os véus. A palavra de Deus limpa, descortina e ela transcende a nossa limitada mente. A palavra do Senhor, ela põe as coisas no lugar e ela mostra o que é real. Então, durante a mensagem, se você detectar alguma anomalia, né, se você detectar aí algum machucado, algum arranhão, não importa, o Senhor cura.
Ele está, trazendo você aqui para curar você. Jesus quer você feliz da vida. E não é comercial não, tá? Magazine Luiza, feliz da vida. Não, Jesus quer você feliz da vida. Porque Ele te vê assim, por tudo que Ele fez por você. Pela obra perfeita, consumada naquela cruz. Então, amados de Deus, Ele está aqui, nessa hora, te dizendo: eu te trouxe aqui para curar. Curar o quê? Feridas escondidas. Feridas, que às vezes estão há anos machucando, incomodando e até paralisando o povo de Deus. Então, Jesus quer você pleno. Nada de viver aí se arrastando com uma vida cheia de altos e baixos. Não. Isso é a velha vida, o velho homem. Nós já nascemos de novo. Porém, como nós vimos no culto passado, e eu vou repetir, a gente é convertido, mas nós continuamos com uma alma. E essa alma muitas vezes ainda traz memórias de coisas que nós vimos antes de sermos alcançados por Cristo, ou então, até mesmo depois de sermos alcançados por Cristo. Mas algumas coisas que nos feriram, que nos machucaram, nós precisamos cuidar da nossa alma. Melhor dizendo, nós precisamos deixar Deus cuidar da nossa alma. Nós precisamos ter essa consciência que precisamos de cura, precisamos de cuidados da parte de Deus para sarar a nossa alma. Então, meus irmãos amados, ovelhas do rebanho de Cristo, bem-aventurados, felizes, porque são de Deus. Nós estamos aqui para cuidar das emoções e hoje nós vamos curar feridas escondidas. Quem sabe elas estão escondidas de todo mundo, mas você sabe que elas estão aí. Quem sabe elas estão escondidas até de você mesmo, que tenta desviar, que tenta tirar o foco, mas elas estão lá e elas machucam. Talvez você esteja tentando esconder de você mesmo. Quem sabe essas feridas escondidas têm impedido você de viver a plenitude, a alegria que Deus já preparou, já consumou para você naquela cruz. Então, para que haja cura, para que tudo isso seja arrumado, sanado, meus amados, existem pessoas que se alimentam do próprio choro. Praticamente o dia todo chora. Às vezes, ninguém vê. O salmista passou por esse momento. Ele se alimentava do seu próprio choro. Pense um momento. Como é difícil, às vezes, algumas situações. Um momento triste, um momento de dor, um momento de perda, de desajuste familiar, de doença na família ou no seu próprio corpo. Então, há pessoas que choram o tempo todo, que não veem esperança, expectativa de coisas novas, de mudança de situação. E ainda, nesse momento de dificuldades, muitas vezes
Você ouve até da própria família. Mas onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Por que você chora? Por que você está abatido? O que você vai fazer na igreja? Esse teu Deus não te sara? Não enxuga as tuas lágrimas? Ele não resolve o seu problema? Então, o Senhor muda essa história. Então, vamos entender o que o Espírito diz à igreja nessa manhã abençoada. O Senhor está cuidando das nossas emoções. E nesse cuidado, Ele sabe que há feridas na alma. Feridas que nós queremos esconder. E viver como se elas não existissem. Mas elas estão lá, machucando. E Ele sabe. E Ele sabe como curar. Porque Ele quer a nossa cura plena. Do corpo e da alma. Porque o Espírito já é pleno. É um com o Espírito de Deus. Então o Senhor sabe que essas feridas têm trazido dor para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa família. Então Deus nos trouxe aqui para nos tratar pelo Espírito e para que nós possamos caminhar plenos, seguros e não mais deixar feridas se abrirem na nossa alma. Não só para curar, mas para prevenir. Esse é o nosso Deus. Ele faz tudo com perfeição. Então, eu quero começar falando, nesse contexto, de feridas escondidas acerca de marcas. Sempre, sabemos como elas surgiram. Nós temos marcas no nosso corpo físico. Às vezes é um corte que foi feito na cozinha, quando preparávamos o alimento. Se eu falar agora de marcas, você vai rapidamente se lembrar de uma marca que você tem. Pode ter sido aí um tombo de bicicleta, né? Pode ser uma batida no móvel que ficou ali, aquela marca. São visíveis. E elas doem. Mas existem marcas, cicatrizes que os olhos não podem ver, que ninguém enxerga, que não são feridas externas, que são feridas escondidas, são memórias que ferem, são lembranças que vêm à nossa mente, são histórias que estão gravadas e guardadas e que ainda nos machucam, ainda nos ferem. Há muitas pessoas que têm memórias que ferem há muito tempo. Há pessoas que têm memórias que ferem porque elas foram verdadeiramente machucadas. E em algum momento das suas vidas elas passaram por traumas. Algumas por abusos. Algumas desde criança trazem memórias feridas porque foram criticadas severamente por um pai que dizia: você nunca vai ser igual ao seu irmão, você não vai dar em nada, você nunca vai ser nada, né? Outros têm memórias feridas porque foram odiados por alguém, ou até por mais de um, né? Às vezes a pessoa foi odiada por um tio, por um amigo, por um colega de escola, e aquilo causou uma ferida. Há pessoas que passaram por abusos sexuais. Há pessoas que trazem memórias feridas porque passaram por ritos espíritas, espiritistas, e presenciaram coisas pesadas das trevas. Outras entraram em lugares chamados
igreja e foram abusados espiritualmente. Foram massa de manobra. Foram lesados financeiramente em nome de campanhas, de coisas, em nome de Deus. São pessoas emocionalmente doentes. Não para de doer. A verdade é que muitas dessas pessoas, por essas feridas que não param de doer, que não cicatrizam, tentaram o suicídio. Então veja o quão importante é esse tema das emoções, das marcas, das feridas escondidas. Como Deus quer tratar isso no seio da igreja, né? A verdade é que nós precisamos nos abrir para receber a cura. A primeira atitude, o primeiro passo é reconhecer que nós precisamos de cura. Que nós temos feridas escondidas, que nós temos marcas, que muitas vezes não foram causadas por nós mesmos, foram causadas por vias externas, outras pessoas, mas nós temos que admitir e nos abrir para essa cura. Então, amados, tem esse tipo de pessoa que tem essa dor na alma, algum tipo de marca nos seus sentimentos, nas suas emoções. Algumas dessas feridas, dessas cicatrizes, trazem muita perturbação na vida. Trazem desespero até. E as pessoas não conseguem deslanchar, não conseguem avançar, não conseguem alcançar outros patamares, porque estão ali, aprisionadas aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas memórias. Então, uma ferida física, ela é curada em aproximadamente uma semana, diz a medicina. Com todos os cuidados, em uma semana uma ferida aberta num corpo pode ser totalmente curada. Amados, há feridas emocionais que às vezes não se fecham nunca. Por nós mesmos, pelos nossos recursos, pela nossa capacidade, muitas não se fecham nunca. Mas Deus tem a cura. Ele é o mesmo Deus que curou lá atrás leprosos. Então, feridas, leprosos já estavam todos tomados por feridas. E o Senhor limpou. Pensa se Ele não vai limpar aí essa alma, essas feridas que estão machucando. Ele faz isso. Por isso Ele trouxe esse tempo. Por isso Ele trouxe você aqui. Então, eu quero te trazer essas boas novas de grande alegria. Te dizer que Jesus pode curar todas as feridas escondidas. Jesus pode curar todas as feridas da alma. Todas as memórias e lembranças que te machucaram, que te feriram. Jesus cura. Ele diz que cura, e você vai se agarrar já a essa promessa que está em Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui ouvindo atentamente a voz de Deus. Com fé. Então, eu recebo essa palavra para minha
Deus para aqueles que estão aqui crendo, atentos, ouvindo a palavra de Deus. Seja qual for a enfermidade, Jesus cura. Essas feridas não vão permanecer. Essas marcas não vão mais machucar, doer. Elas vão ser extirpadas, elas vão ser arrancadas, se nós estivermos atentos ao que Deus tem para dizer nessa manhã. Então, Ele é Senhor que sara. Ele é Jeová Rafa, que no original hebraico, o Deus que cura, o Deus que sara. Veja, confira isso aí, Salmo 147, 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O que significa isso? Nós não conseguimos enxergar o coração ferido. Porque muitas vezes a pessoa está ali, está sorrindo, está mostrando uma paz, mas ela pode estar muito ferida, muito machucada por dentro. E nós não conseguimos enxergar o coração ferido. Mas Jesus vê. Jesus sabe qual é o coração que está ferido. Você sabe o que é uma mulher amar seu marido, um homem amar a sua esposa e depois ser traído por aquela pessoa que tanto ama? Isso faz uma ferida. Isso abre um rombo nas emoções. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor sara o coração ferido. Sara o coração quebrantado. Jesus sara o coração despedaçado. E se não sarou, porque não se abriu para a cura. Se não sarou, é porque não houve perdão. Porque se não há perdão, não há como Deus agir. Então, isso é muito sério. E aqui diz que Ele pensa as feridas. Pensar as feridas era um termo usado quando se espremia as feridas. Quando tem aquele furúnculo, aquelas coisas lá, então eles pensavam aqui, eles espremiam aqui para tirar toda a impureza, o cerne, para limpar o centro ali daquela ferida, daquele furúnculo, para extirpar qualquer raiz, para que não se alastrasse. Isso é pensar as feridas, é espremer as feridas. Então o Senhor pensa as nossas feridas, Ele espreme, Ele vai lá no cerne, Ele vai lá no fundo, Ele pensa essa ferida e Ele sara. Ele arranca tudo, todo o mal, toda infecção. Ele arranca, Ele sara, Ele limpa essas feridas. Mas Ele pensa as nossas feridas e Ele cura as nossas marcas. Ele cicatriza. Diga que você recebe. Eu recebo. Amém? Então, aqui entre nós, nesse santuário, há pessoas que precisam ter as suas feridas pensadas, espremidas, para serem saradas, porque tem as suas memórias feridas. Jesus, no seu ministério de 3 anos aqui na terra, Ele curou muitas pessoas, de diversos males. Curou de paralisia, curou de lepra, curou de problemas físicos, de coxo, que voltou a andar. E Ele curou de problemas emocionais, de problemas espirituais. Ele curou
toda sorte de doenças, porque Jesus é o curador. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que pensa as nossas feridas. E Ele é o mesmo. Como eu já disse, Ele não muda. Ele é imutável. Então Ele está aqui nesta manhã e vai curar. Em Isaías 53, 4, a profecia já foi consumada na cruz, dizia: certamente, não é talvez, é certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós podemos dizer com toda sabedoria que veio do alto às nossas vidas, que Deus estava ali na pessoa de Jesus, cumprindo um propósito de trazer cura para os seus filhos, de toda sorte de curas. E, amados, Ele foi traspassado, diz os versículos seguintes, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz era sobre Ele. Pelas suas chagas fomos sarados. Então Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas feridas escondidas. Ora, está na Bíblia, nós cremos. Então tem que se manifestar. Vamos ver agora como é que nós viveremos essa verdade da cura para libertar definitivamente essa ferida do nosso coração, essa memória que está nos causando dor, que está nos machucando. Jesus Cristo trouxe a solução para o povo de Deus nessa manhã, ensinando como livrar dessa chaga, como se livrar dessa ferida da alma. Quem quer? Amém? É preciso que a igreja ensine o povo de Deus a se libertar desse mal. E que essa cura aconteça. Tem que acontecer. Se Deus diz, tem que acontecer. Então, qual é o caminho para a cura de memórias feridas? Se tudo o que o Espírito disse à igreja até o momento faz sentido para você, diga com fé: eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa cura. Então, ninguém precisa saber. Deus sabe. E Ele nos trouxe aqui. E dentro dos seus desígnios, dos seus propósitos, Ele sabe o que vai fazer nesse dia em cada um de nós, através da palavra. Fique feliz. Fique feliz porque o Senhor te trouxe aqui para uma mudança de patamar, uma mudança de vida. Se você crer, se agarrar essa palavra, você vai receber isso no seu coração, você vai receber isso na sua vida, você vai ver isso se manifestar. Então, o primeiro passo, qual é o caminho para a cura das feridas da alma? Abrir o coração. Abrir o coração. Às vezes as pessoas falam: isso é muito teórico. Abrir o coração. Se são feridas da alma, estão no coração, estão doendo, estão lá, encravadas. Tem que abrir o coração, para que Deus possa manifestar a cura. Então preste atenção, não há nenhuma outra maneira de nós termos as feridas da nossa alma pensadas. Não tem nenhuma outra maneira de nós nos livrarmos de memórias que nos machucam. Isso pode ser lá da tenra idade, quando éramos crianças, da nossa primeira infância, da segunda, pode ser da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. Pode ser um passado remoto ou não tão remoto assim, não importa.
aquilo que nos feriu existe, está lá, está pulsando, está doendo, e há uma maneira de nos livrarmos disso, abrindo o coração para Deus. Mas você precisa permitir que Deus faça essa cirurgia, que Deus pense essa ferida. Você tem que deixar o seu coração aberto. Ok? Salmos 39:2 diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Que bem? Todo bem, qualquer bem, até o bem que possa te curar. E a minha dor se agravou. Emudeci em silêncio. Então aqui está uma artimanha do inimigo para que você continue sangrando por dentro. E com isso vem as doenças físicas, vem a depressão, compulsões, medos, ansiedade, crises de pânico, muita coisa ruim. Então nós precisamos definitivamente acabar com isso. Você precisa entender o quão importante é abrir o coração e se permitir ser curado por Deus. Veja a frase na tela e reflita em tudo que você já ouviu até aqui. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o coração. Porque toda vez que eu me calo, emudeço, a dor se agrava e piora. Agora você vai dizer isso. Diga isso. Com sinceridade, crendo naquilo que Deus trouxe para você como um processo de cura da alma. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o coração. Porque toda vez que eu me calo, emudeço, a dor se agrava e piora. Isso é ponto fechado, ponto passivo. Nós já entendemos. Então, alguém aqui quer que a dor se agrave? Não, né? Claro que não. Então você precisa abrir o seu coração. Ouça o que Deus está te falando. Ele ama você. Você é importante. Jesus pode recomeçar toda a sua vida. Tudo novo de novo. Esse é o nosso Deus. O Senhor faz tudo novo quantas vezes forem necessárias. E Jesus vai lhe dar outras chances de ser feliz. Diga que você recebe. Eu recebo todas as chances que Deus tem para mim para ser feliz. Não vou deixar passar nenhuma. Eu estou aqui para lhe encorajar. Abra o seu coração. Deus vai lhe inspirar a melhor maneira de fazer isso. Se é direto com Ele, né? Se você vai procurar alguém que você possa se abrir, alguém que seja idôneo, uma pessoa que seja consagrado, um líder, um irmão em Cristo. Mas você tem que falar, você tem que abrir o seu coração. Então procure um conselheiro que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tenha embasamento bíblico para te apoiar. Mas isso faz muito bem. Isso é muito bom. Isso torna a sua caminhada mais tranquila e o tratamento mais suave e eficaz. Você sabe por que as pessoas pagam psicanalistas, psicólogos, terapeutas? Para poderem falar. As pessoas vão lá e às vezes o profissional não fala nada. Ele marca um tempo, uns minutos, e diz: pode começar. A pessoa se assenta ali e ela começa. Ele se assenta do lado e ela começa. Fala, fala, fala. E ele ouve, ouve, ouve. E a pessoa fica ali 50 minutos, ou até 1 hora,
elas pagam e vão embora. E elas dizem: faz tão bem. O que é que faz bem? Falar. Olha a Bíblia aqui como terapia. Há 2000 anos, né? A Bíblia já falava de terapia, psicanálise, cura. Então, aqui você não paga nada. Você não paga nada. Pelo contrário, é por graça. Então, é isso que Deus quer que você entenda. Você precisa falar das suas dores. Você precisa expor as suas dores para que as feridas sejam tratadas, para que seja pensada por Deus. Então, você vai fixar esse conceito. Falar. Eu preciso falar. Eu preciso expor. Então, não é para toda hora ficar falando. Tá? Porque as pessoas pagam um psicanalista, um terapeuta, e elas vão lá e elas falam, e elas falam sempre a mesma coisa. Pense. Se você está querendo se livrar daquilo, por que você vai fazer sessões seguidamente para falar daquilo? Tem que falar uma vez só e acabar com aquilo. Vê que a terapia, aqui com todo respeito aos psicólogos, mas ficar falando sobre o problema te ameniza ali naquela hora. Você sai e fala: ai, foi tão bom. Mas o problema está lá, a ferida está lá, não foi pensada, não foi espremida. Então, terapia para ficar falando, atiça ainda mais. Porque Deus diz que já lançou no mar do esquecimento. Então, você tem que lançar isso fora, pela boca. Fala aquilo, fala uma vez, fala duas vezes, fala com Deus, fala com um conselheiro, fala com alguém idôneo que possa te ajudar, te apoiar, orar com você, e põe um ponto final. Porque senão não pensou a ferida, não curou. Aí vai viver no tratamento a vida toda. Tem um tempo que aquilo tem que acabar, né? E só acaba quando você abre o seu coração e deixa Jesus te curar. Isso é muito, muito importante. Você sabe que quando Jesus nos perdoa, é uma vez por todas. Só fica remoendo, falando daquilo que já passou, quem não recebeu o perdão de Deus. E você percebe nitidamente, porque a pessoa está sempre ali, reclamando, resmungando, murmurando. Sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo problema. Essa pessoa não recebeu o perdão de Deus. Porque Deus diz: uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se você fica trazendo aquilo, você não recebeu o perdão. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez perdoado, sempre perdoado. É isso que diz a palavra. Então, o passado, os pecados que já foram por Deus lançados no mar do esquecimento, não pode ficar voltando na sua mente. São coisas que passaram, já ficaram para trás. Deus faz tudo novo. Você é nova criatura. Então, você vai marcar um dia. Olha Deus te dando aqui o passo a passo. Você vai marcar um dia e você vai lançar aquilo fora de você de uma vez por todas. E acabou. Não tem mais que falar daqui. Ou nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de fatos consumados, que as coisas de Deus são definitivas e definitivas para Deus, e que assim também deve ser com aquilo que nós entregamos nas mãos dele. Coisas consumadas, definitivas. Não é para viver dessa forma, cheio de altos e baixos.
Um dia bem, outro dia não. É uma constância de paz, de harmonia, de certeza, de confiança, de alegria. O nosso Deus não ouve somente, como faz o profissional, o terapeuta. Ele cura as feridas, porque ele pensa as feridas. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ah, pastora, mas são memórias feridas, são lembranças muito fortes. Saiba, amados, nós nos lembramos muito mais do que é mal, do que é ruim, do que aquele que é bom. Quantas coisas legais aconteceram, quantas coisas boas aconteceram na nossa infância, na nossa juventude, e às vezes a gente só consegue lembrar das coisas que não foram muito boas, das coisas ruins. Você sempre se lembra de fatos ruins que aconteceram. Os bons, nem sempre. Isso é uma realidade. Então, o ser humano tem lembranças pontuais de coisas boas, mas de coisas que foram ruins, de fatos chocantes, marcantes, ele se lembra sempre. E isso se torna, cada vez mais nos dias difíceis que nós vivemos, os fatos terríveis que acontecem, nós nos lembramos muito mais do que algumas coisas boas que às vezes passam até despercebidas de nós. Então, essas pessoas e muitas pessoas se tornam amargas e até mesmo rudes no seu comportamento. Eu vou falar de mim aqui rapidinho, de experiências. Por exemplo, eu me lembro, na minha infância, nós íamos muito para uma cidadezinha pequena, em Goiás, chamada Edéia. Tinha um tio que morava lá, tinha fazenda, e vinha um tio meu de São Paulo, passava aqui, pegava a minha família, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, e a gente ia para essa cidade. Era uma festa. Ele tinha uma Aerowilis, tipo uma Pajero hoje, e cabia muita coisa, e a gente levava muita coisa, muita roupa, e a gente trazia muita fruta, muita coisa, galinha. Era uma festa. Quando a gente saía da cidade aqui, indo lá para o lado desse lado lá de Goiás, tinha um posto, e uma tia minha era gerente nesse posto. Então a gente passava lá, toda vez que a gente ia, a gente passava e ela enchia as nossas sacolinhas de bala, de doce de pirulito, daquele docinho de leite enrolado na palha. Aquilo era fantástico. A gente ia o caminho todo comendo, chupando bala, fazendo bagunça. Era maravilhoso. Essas lembranças é que tem que vir à nossa mente, de coisas boas. Então era um tempo muito bom. São lembranças que fazem bem. Era uma família, éramos unidos, tinha muita diversão, a gente era muito livre. Hoje, nós ficamos assim, querendo conter as crianças, o tempo todo preocupado, porque o mundo também se tornou muito mais perigoso, muito mais difícil. Mas são lembranças boas. Então, amados, aqui está uma instrução de Deus para a cura da alma. Abrir o coração, trazer à memória aquilo que dá esperança. Trazer à memória aquilo que vai elevar, que vai te levar a crer que Deus tem o melhor, que Deus está no controle, que Deus está no comando da sua vida. Abrir o coração, falar daquilo que dói. Sabe?
coisas, mas para se livrar delas. Então, fale com Deus, rasgue o seu coração para Ele. Mas pastora, Deus não sabe da minha dor? Ele não é onisciente? Sim, Ele sabe, porque Ele esquadrinha os corações. É você que talvez não saiba que Ele tem a cura para esse mal. É você que precisa colocar para fora todo esse lixo que te aprisiona, que te faz ser escravo do passado, que te faz viver uma vida medíocre, que nada tem a ver com a vida abundante que Ele consumou na cruz do Calvário. Então receba essa obra na sua vida, desfrute do melhor dessa terra, porque aquele que fez a promessa é fiel. E nós temos experiências de fidelidade de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos o favor de Deus todos os dias. Hoje a misericórdia e a graça do Senhor já se renovaram nas nossas vidas. Então nós temos que ser gratos por isso. E entender que Deus tem desígnios e propósitos para cada um de nós. E há um tempo perfeito de Deus para todas as coisas nesta terra. Há tempo de plantar, e há tempo de colher. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós temos que entender a soberania de Deus, aceitar isso no nosso coração. Isso faz parte do tratamento. Porque quando você entende a soberania de Deus, você se abre e abre o seu coração para Deus pensar as suas feridas, curar as suas dores. Eu encerro com Filipenses 1,6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certa, eu estou convicta de que aquele que começou essa boa obra em nossas vidas é fiel e irá completá-la até os dias de Cristo. É daqui para novos patamares, é para, é para avançar, é para voar alto, é para confiar que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele é imutável, ele não muda, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Uma vez ele disse, uma vez está dito e ele faz. A igreja precisa confiar nisso. A igreja precisa se abrir para isso, para receber essa cura da alma. Porque o Senhor já falou sobre as palavras, já nos ensinou o poder que há nas nossas palavras. Agora o Senhor está nos ensinando a curar essas feridas. Ele cura, Ele pensa, Ele extirpa todo o mal. O Senhor vai continuar nos falando a respeito de emoções. E nós vamos receber da parte de Deus a cura completa das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Aí sim, nós veremos a glória de Deus. Mas precisa tirar o lixo. Precisa tirar aquelas coisas que estão emperrando. Aquelas coisas que estão ali te prendendo. Você sabe, eu sei aonde aperta o sapato. Então vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus operar essa cura maravilhosa. Porque assim é que nós caminhamos nessa terra. Essa é a vida da fé. É um dia após o outro, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Amém? Vamos caminhar nisso? Amém. Então, até mais, até domingo, continuaremos esse tema maravilhoso, jamais curados e ainda prontos para receber mais cura. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Deus falou, Deus fez, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus poderoso e Ele tem cuidado de nós. Pai amado e bendito, nós te somos gratos, Senhor, por essa palavra, por esse alimento, por
Senhor fez, Senhor, nessa manhã, nos revelando a Tua vontade para nós, a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, de sermos curados, de sermos tratados por Ti, Senhor, para alcançarmos voos mais altos, para alcançarmos novos patamares, para sermos, de fato, o povo mais feliz dessa terra. Assim seja, amém. A igreja diga amém. Amém. A igreja deu um aplauso ao Senhor pela vida da Cecília, que veio nos visitar hoje. Seja bem-vinda. Espero que Deus tenha enchido o seu coração de paz, de consolo, de conforto, porque é isso que o nosso Deus faz. Se há algum mal, Deus já está curando, já está tratando, e você vai sair daqui fortalecida, entendendo que Deus é por nós. Até quando a gente não entende, até quando a gente não sente, amém, Deus está cuidando. Amém. Tudo está no controle de Deus. Então receba consolo, amor e seja confortada por Deus nesse momento de dificuldade que você está passando, né? Nós sabemos da dor. Eu posso falar de cadeira, eu sei o que é a dor de perder alguém tão próximo, alguém tão querido. Mas o Senhor nos sustenta. E Ele já te colocou de pé nessa manhã. Já tratou o seu coração. E você vai se fortalecer dia a dia, sempre lembrando, amém, que Deus cuida de você. Tá bom? Recebe, Cecília, o nosso amor, tá? O nosso consolo. Vamos dar a Deus pela vida da Cecília um lindo aplauso.